Hoje continuamos essa série de mensagens, vamos falar sobre a importância de crescer em Cristo. A importância que tem para mim e para você em nós crescermos na presença do Senhor. É muito importante nós entendermos que o Senhor quer, que é da vontade de Deus, que cada cristão, que eu e você, viemos chegar a uma maturidade espiritual, a fim de que o caráter de Cristo venha a ser formado na nossa vida. É da vontade de Deus que eu e você, que nós que entramos aqui nessa igreja, nessa manhã, venhamos crescer hoje, crescer depois da manhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, para que a cada dia o caráter de Cristo venha a ser formado em mim e em você, até que venhamos dizer, como Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que certeza que Paulo tinha de quem era Deus na vida dele e da vida que ele tinha com o Senhor, ao ponto de dizer, vivo não mais eu, não é a minha vida, mas eu vivo Cristo, Cristo vive em mim, ou seja, a minha vida é controlada pelo Senhor Jesus. Nós precisamos ter o desejo de crescer, a vontade de crescer a cada dia mais. E nós aprendemos, irmãos, e você sabe que tudo que tem vida cresce. Se você veio do interior, como eu vim do interior, eu me lembro que meu tio, ele gostava de plantar. Ele plantava muitas frutas no quintal dele, na roça, era laranja, era abacate, era manga. E na hora de plantar, ele escolhia o melhor lugar para plantar, porque ele queria que aquela planta viesse crescer e gerar muito fruto. Se aquele pé de limão ou de laranja que ele plantasse estivesse saudável, estivesse crescendo, automaticamente, em alguns meses ou em alguns anos, ele iria colher muito fruto daquela árvore, porque aquela árvore estava saudável, estava crescendo. Nós que somos pais, por exemplo, você que tem filho, você quer ver o teu filho crescer. É a alegria nossa como pai e mãe de olhar para os nossos filhos e ver os nossos filhos crescerem. Se não está crescendo, se não está desenvolvendo da forma que deveria desenvolver, automaticamente você vai procurar um médico e fazer uma pesquisa, fazer uma análise para ajudar o teu filho a crescer. E nós aprendemos quando Deus olha para a gente como filho, Deus olha para mim e fala, Rodrigo, eu quero que você cresça, eu quero que você desenvolva uma vida comigo, a fim de que você venha viver tudo o que eu tenho para você. Sabe, como cristãos, irmãos, como cristãos, nós devemos ter um alvo. Nosso alvo é atingir a nossa maturidade espiritual. E Paulo fala a respeito disso. Nosso verso hoje está em Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 14 e verso 15. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 14, ele diz assim, o propósito é que deixamos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, Paulo diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é cabeça, que é Cristo. Paulo vem dizer para a gente aqui duas coisas muito importantes. Ele diz, é preciso que vocês deixem de ser como crianças, que são levados para um lado e para o outro por qualquer doutrina e qualquer palavra que você ouve. Não, Paulo diz, não dê atenção a tudo que você ouve, não viva uma vida como criança, mas cresça e se torne um adulto espiritualmente. Não somente ele diz que nós devemos deixar de ser criança, mas ele diz também que nós devemos crescer. Cresçamos em todas as coisas, cresçamos em Cristo. Nós aprendemos que quando o Senhor chamou os discípulos dele na beira do mar, lembra? Quando o Senhor chamou André e Pedro na beira do mar, o Senhor fez um convite para ele. Um convite muito importante. O Senhor fez um convite radical e revolucionário quando o Senhor diz, siga-me. Siga-me e eu o farei pescadores de homens. Lembra que eles eram pescadores de peixes?
muito experientes na profissão que eles tinham, mas Deus tinha algo maior para eles, assim como Deus tem algo maior para mim e para você. E Deus quer que nós saímos da nossa zona de conforto para viver tudo o que Ele projetou para a gente. Quando o Senhor Jesus chamou esses homens na beira do mar, Ele estava dizendo, vem comigo, vem crescer comigo, vem entrar em um projeto, em um momento de transformação, porque depois de você passar um tempo comigo, quando alguém olhar para você, vai ver o meu caráter fixado na sua vida. Jesus, irmão, não chamou os discípulos somente para andar com Ele, mas Jesus chamou os discípulos para ser transformado por Ele. Pastor, mas isso foi há anos e anos e anos atrás. O mesmo Jesus que chamou Pedro e André na beira do mar continua chamando a mim e você. O convite ainda está de pé. A transformação ainda existe. No momento em que você aceita o convite do Senhor Jesus e começa a andar com Ele, automaticamente Ele vai transformar a sua vida por completo, porque você vai começar a entrar em um processo de transformação, e quanto mais tempo você passa com Jesus, mais você se parece com Ele. Sabe quando você passa muito tempo com um mineiro e você começa a falar uai, e começa a gostar de comer queijo com goiabada? Quando mais você passa tempo com Jesus, mais você vai parecer com Jesus, porque o caráter de Cristo vai ser formado na sua vida. Então Deus quer que eu e você venhamos crescer a cada dia. Mas espere um pouquinho, se eu sei que o Senhor quer que eu cresça, se eu sei que é da vontade do Senhor que eu venha ser um cristão maduro e não seja uma pessoa levada de um lado para o outro, eu preciso entender algumas coisas, que no momento em que você entrega a tua vida para Jesus, você entra em um processo de transformação. Nós, às vezes, temos um péssimo costume de querer julgar as pessoas pela vida que elas levam no momento que ela encontrou Jesus. Não, nós temos que olhar as pessoas depois de um tempo que ela vai passar com Jesus. Quando o Senhor Jesus chamou os discípulos, talvez muitos não gostavam da escolha que Ele fez, talvez muitos não faziam a escolha que Ele fez, mas Jesus olha diferente. Quando as pessoas estavam olhando para o discípulo, talvez dissesse, mas são homens comuns, esses homens não têm capacidade, mas Jesus estava olhando 3 anos depois que eles passassem um tempo com Ele, eles iriam ser transformados, iriam fazer grandes coisas para o reino de Deus. E você pode fazer grandes coisas para o reino de Deus. É da vontade do Senhor que o reino de Deus avance através da sua vida, mas nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Aí você fala, qual o importante é você crescer? Porque irmãos, que nós encontramos pessoas que passam 5, 10, 15, 20 anos na igreja e continuam tendo uma atitude como alguém que encontrou Jesus agora. Isso quer dizer que essa pessoa não amadureceu. Eu falo que tempo de igreja não é amadurecimento. Conhecimento bíblico muitas vezes não é amadurecimento, porque não é o quanto você vem para a igreja, não é o quanto você sabe de Bíblia, é o quanto você deixa o Espírito Santo transformar você. É a liberdade que nós damos para o Espírito Santo trabalhar a nossa vida e moldar o nosso caráter. Então nós aprendemos que no momento em que nós entregamos a vida para Jesus, nós entramos numa escola e começamos a passar por um processo, e nesse processo nós precisamos entender que Deus usa circunstâncias para nos moldar. E às vezes Deus vai te colocar em situações em que você vai perguntar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Eu não estou compreendendo o que está acontecendo. Eu não sei, não consigo sair, minha mente não é capaz de entender. E Deus fala, aguenta só um pouquinho que sou eu trabalhando o teu caráter. Eu te coloquei dentro da situação para se aproximar de mim, para chamar a tua atenção. É como se Deus dissesse, eu estou aqui cuidando de você, mas eu preciso que você amadureça. Todos nós que caminhamos com Cristo seremos transformados à imagem do Senhor, mas todos nós caminhamos com Deus e buscamos uma vida com Deus, nós iremos passar por um processo e Deus vai usar circunstâncias desconfortáveis para tirar você da zona de conforto. Quem não lembra de Moisés? Um homem que foi um dos maiores líderes que já existiu. Moisés, Deus enviou ele para o deserto, 40 anos no deserto, e ele esteve até que o Senhor chamou ele de novo e mandou ele voltar para tirar o povo do Egito.
Quem não lembra de Daniel, um homem que tinha intimidade com Deus íntegro, foi para a cova dos leões porque serviu ao Senhor. Paulo e Silas na prisão, foi preso injustamente, mas o nome do Senhor foi exaltado através da vida deles. Os discípulos, o Senhor não livrou eles das situações, muitas vezes o Senhor enviou eles para situações. Lembra quando Pedro caminhou sobre as águas? O texto diz que o Senhor insistiu para eles atravessarem o mar, o Senhor insistiu para eles entrarem no mar, e no meio do mar houve o quê? Uma enorme tempestade. Às vezes o Senhor fazia assim comigo, com você. Para trabalhar na nossa vida, irmãos, para trabalhar no meu e no seu caráter, o Senhor vai nos enviar no meio da tempestade, para que no meio da tempestade nós venhamos entender que somos dependentes dEle, e que nós, muitas vezes, precisamos entender que nós não podemos fazer nada, mas Ele é tudo na nossa vida. E às vezes nós questionamos ao Senhor e falamos: Pai, por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Porque a situação está desconfortável e que a lágrima está correndo nos meus olhos. Senhor, o que está acontecendo? Eu preciso entender que toda vez que eu passar por uma situação complicada, eu não devo murmurar, mas eu devo perguntar ao Senhor: Jesus, o que é que o Senhor está me ensinando em meio a tudo isso? O que é que eu preciso aprender em meio a essa turbulência, Pai? O que o Senhor quer me ensinar, me ensina, Senhor. Porque nós aprendemos, irmãos, que muitas vezes nós somos tão duros com o Senhor. Somos tão duros com o Senhor que a menos que Deus chacoalhe a nossa vida, a menos que o Senhor crie para a gente uma situação complicada, nós não queremos buscar Ele como deveríamos buscar. Então Deus faz com que o terremoto aconteça, com que a sua estrutura seja balançada, com que as pessoas te abandonem, que o telefone não toque, ninguém te socorra, para você entender que o teu socorro vem do Senhor. Então nós aprendemos que nesse crescimento o Senhor vai usar o quê? Situações desconfortáveis. Não somente o Senhor usa situações, mas o Senhor usa também pessoas para nos ajudar a crescer. A pessoa que está do teu lado hoje, sentado no banco com você, muitas vezes é a pessoa que Deus vai usar para ajudar você a crescer. Como assim Deus vai botar a pessoa do teu lado para ajudar você a desenvolver o que o Senhor tem na sua vida? Mas se você quiser viver uma vida isolada, você não vai crescer, porque nós não crescemos sozinhos. Nós precisamos de ajuda, precisamos de pessoas que caminham conosco, nós precisamos de mentores. Deus vai botar pessoas na sua vida para ajudar você, para ser mentor na sua vida, para ajudar você a crescer, para te corrigir quando tiver que ser corrigido, para investir na sua vida e mostrar que você é especial. Deus vai usar pessoas como instrumento para fazer você sair da onde você está, para te incomodar. E quando Deus colocar alguém do teu lado que você se sentir incomodado com essa pessoa e tiver vontade de sair de perto dela, não sai, porque muitas vezes Deus botou essa pessoa do seu lado, um amigo, um familiar, um irmão da igreja, para te incomodar, para que você venha ver o que Deus tem na sua vida, porque Deus sabe que você é capaz, mas ao menos que você entenda isso, você nunca vai viver o que Deus tem para você. Aí você fala: pastor, mas eu não consigo andar com aquela irmã, aquele irmão, ele complica muito, ele está sempre me cutucando, eu não quero fazer, ele manda eu fazer, ele quer falar comigo, eu não gosto que ele fala comigo. Às vezes não é ele falando, é Deus falando com você. Porque se alguém falar, você não vai ouvir. Então Deus bota alguém que é muito sincero para ajudar você, para ser o teu mentor, para ser instrumento na sua vida. Deus coloca pessoas do seu lado para orar por você quando você está fraco. Talvez você não saiba que hoje, mas tem alguém orando por você e você nem sabe. Talvez você está dirigindo a 95 e tem alguém orando por você lá em casa. Talvez você está planejando para viajar e você viaja. Enquanto você viaja para curtir a vida, alguém está orando por você. Talvez você está passando por alguma situação complicada e você nem imagina que tem alguém ajoelhado clamando pela sua vida. É uma pessoa que Deus colocou para ajudar você a crescer. Não somente Deus vai botar pessoas perto de você para te ajudar a crescer, mas Deus vai botar pessoas do seu lado para você ajudar a pessoa a crescer. Porque nós crescemos muito mais quando nós ajudamos outras pessoas a crescer. Nós ajudamos muito mais quando nós temos prazer em ver as pessoas crescer.
E como cristão, irmão, nós não podemos passar a vida inteira sentado no banco da igreja sem viver o que Deus tem para a gente. Esse não é o plano de Deus para mim e para você. O plano de Deus para mim e para você é que nós venhamos para Ele e crescemos, e venhamos ser discípulos do Senhor, e venhamos multiplicar cada dia para que o reino de Deus avance através da gente. Nós não podemos nos confortar ou nos sentir à vontade em passar 15, 25 anos na igreja sem entender o propósito de Deus na nossa vida e sem abraçar o que Deus tem para a gente. Não, nós precisamos crescer, irmãos. É triste você ver alguém que tem tanto tempo de cristão, tanto tempo de cristianismo, e ainda continua tendo a atitude de uma pessoa imatura espiritualmente. Não, nós precisamos crescer em Cristo. Precisamos abraçar o que Deus tem para a gente e permitir o Espírito Santo trabalhar na nossa vida para que venhamos crescer. Deus irá usar a pessoa para te impulsionar em direção ao reino de Deus. Olha o que diz Provérbios diz, como ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Ou seja, Deus vai usar alguém para pisar no teu calinho. Deus vai usar alguém para dizer palavras que você não gostaria de ouvir ou que ninguém teve coragem para dizer para você. Deus vai usar pessoas para te tirar da zona de conforto e falar, eita, você não está entendendo o que Deus tem mais para você, está fazendo o que em casa? Por que você está tomando essa atitude? Está vendo que está errado? Deus vai usar a pessoa para te corrigir de tempo em tempo, para que você venha entender que não é a voz da pessoa, é a voz de Deus dizendo, eu te amo tanto que não posso permitir você fazer isso. Então nós precisamos entender que Deus usa circunstâncias. Pode ser que você hoje está no meio de uma circunstância muito dolorosa, talvez uma circunstância difícil. Você está perguntando, Senhor, o que é que eu estou passando por isso? O que está acontecendo na minha vida? Estou sendo chacoalhado por todo lado, há um vendaval me envolvendo. É hora de você parar e falar, Senhor, o que tu quer me ensinar no meio de tudo isso? Senhor, me faz ver com os olhos espirituais, me faz ver o que é que o Senhor está operando na minha vida. Talvez Deus botou alguém na sua vida e essa pessoa está ligando para você, falando com você, incomodando você, e você fala, não quero mais amizade com essa pessoa, não abandone essa pessoa, pelo contrário. Fala, Pai, como o Senhor quer usar essa pessoa, o que é que o Senhor quer fazer através dessa pessoa na minha vida e permita o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Nós não gostamos muito de ouvir palavras duras, na verdade, mas muitas vezes Deus vai usar alguém para dizer uma palavra tão dura para você. Você vai passar semana e meses pensando naquela palavra, mas foi Deus que enviou aquela pessoa para dizer para você, para que você entenda que é necessário você voltar para a casa do Pai e não ficar longe do Senhor. Então, eu entendo que Deus usa circunstâncias, que Deus usa pessoa, por isso é preciso nós nos envolvermos com pessoas e deixar as pessoas nos ajudar. Cerque-se, guarda isso com você, cerque-se de pessoas que impulsionam você. Se você tem um relacionamento hoje, esse relacionamento não é bom, não é frutífero, não está aproximando você de Deus, larga o mais rápido possível. Se aproxime de pessoas que levam você para perto de Deus. Se aproxime de pessoas que ajudam você a ser melhor do que você é. Aproxime-se de pessoas que te ajudam a crescer, para que você venha crescer, venha ajudar outras pessoas. Se você olhar para a sua vida hoje e fizer uma autoanálise e você perceber que os seus relacionamentos não são relacionamentos saudáveis, largue, abandone o mais rápido possível, porque pode ser que você está perdendo tempo diante daquilo que Deus tem para você, e pode ser que os teus relacionamentos hoje estão impedindo você de viver o que Deus tem para você. Ao mesmo tempo, abra o coração para as pessoas que Deus vai enviar e ajudar você a crescer. Pode dizer amém por isso? Amém. Existem algumas perguntas que temos que fazer quando nós falamos em crescer. O que devemos fazer para crescer? Se Deus quer que eu cresça, se é da vontade do Senhor que nós crescemos espiritualmente, pastor, o que é que eu devo fazer para eu crescer? A primeira coisa que nós temos que entender é ser intencional. Nós precisamos ser intencional no nosso crescimento. Como assim? Quando falamos de crescer em conhecimento de Deus, em relacionamento com Deus, a Bíblia diz que eu devo me aproximar do Senhor. É isso que Tiago diz. Tiago diz, chegai-vos a Deus e Ele vai se chegar a você. Eu dou um passo em direção a Deus e o Senhor me encontra. Isaías diz que nós devemos buscar a Deus. Eu só busco, só procuro algo que é importante para mim. Se a presença de Deus é importante para mim, automaticamente eu vou buscar a presença do Senhor, não vou me descansar enquanto eu não for cheio da presença do Senhor. Mais ainda, Oséias diz, se esforce em conhecer ao Senhor, conheça o Senhor hoje, conheça o Senhor um pouquinho mais amanhã, se esforce em se aproximar do Senhor. Então eu preciso ser intencional, eu não posso esperar as coisas acontecer. Se eu quiser ter uma vida saudável e falar, eu vou malhar
malhar, vou começar a ir para a academia. Eu tenho que ser intencional, eu tenho que botar o alarme para despertar, eu tenho que levantar quando não tiver vontade, eu tenho que ver o meu corpo doer e dizer, vai doer, mas eu vou conseguir. Eu tenho que mudar a minha dieta, porque para a minha saúde eu tenho que ser intencional. A nossa vida com Deus, irmãos, o nosso relacionamento com Deus não acontece por acaso. É preciso buscar, é preciso ter sede, ter desejo ardente de ser cheio de Deus. E nós precisamos ser intencional nesse desejo de crescer. Deus não vai te levar além do que você quer ir. Quem limita o nosso relacionamento com Deus somos nós e não Deus. Se nós quisermos ir longe com o Senhor, nós iremos longe com o Senhor. Mas Deus só vai levar você até onde o seu coração deseja ir. Quanto mais de Deus você quiser, mais o Senhor vai te encher. Quanto mais sede de Deus você tiver, mais o Senhor vai saciar a sua sede. Como uma corça anseia pelas águas. Esse é o meu desejo. Esse deve ser o nosso desejo, buscar Deus. Ter o desejo, o anseio de ser cheio do Senhor. Então eu preciso ser intencional na busca desse crescimento. Não somente eu devo ser intencional na busca desse crescimento, irmão, mas nós precisamos criar hábitos que nos levam a crescer. Todos nós temos hábito na nossa vida. Por exemplo, você tem o hábito de escovar o dente toda manhã. Espero que sim. Glória a Deus por isso. Você criou o hábito. Ninguém precisa mandar você escovar dente antes de você sair de casa. Você acorda, a primeira coisa que você faz é escovar o dente para você sair. Ou não somente isso, você tem um hábito de comer todo dia. Você come às vezes um almoço, tem um cafezinho na tarde. Você tem um hábito de tomar um café, um chá. São hábitos que a gente cria. Mas entenda bem, irmãos. Esses hábitos não foram formados de uma hora para outra. Para você poder escovar dente hoje, a sua mãe fez você escovar dente quando você era pequeno. E falava, menino, vai escovar dente, que dentista é caro, você precisa escovar esse dente. E você falava, não vou escovar dente, tentava dormir sem escovar dente, ela te acordava e fazia você escovar o dente antes de dormir. E você, até que você criou o hábito de escovar o dente, agora você escova dente, né? E tem criança que não gosta de tomar banho, né? Dificuldade de tomar banho, e a mãe tem que falar, vai tomar banho, menino, vai tomar banho, menina, precisa tomar banho, não dorme sem banho, até que ele cria o hábito de tomar banho, e começa a tomar banho, e agora a mãe não precisa mandar mais. Então nós aprendemos a nossa vida, nós precisamos ter hábitos espirituais, hábitos que nos aproximam de Deus, mas nós aprendemos que esses hábitos espirituais não vão ser formados de um dia para o outro, então nós precisamos ser intencional em criar hábitos saudáveis. Uma pessoa saudável tem hábitos saudáveis. Eu estava conversando com alguém esse dia e eu falei, poxa, eu tenho que parar de tomar refrigerante. Ela falou comigo, já faz 3 anos que eu não tomo. Eu falei, meu Deus, eu estou querendo parar ainda. Essa pessoa tem 3 anos que não toma refrigerante. Ou seja, uma pessoa saudável, ela tem um hábito de comer legumes, verduras, de não comer qualquer coisa, né? Nós temos um péssimo costume. Eu estava falando com um amigo meu esse dia e ele falou, pastor, eu estava malhando, né? Eu estava ficando fortinho, lá na academia lá de casa, estava ficando até fortinho, estava com six-pack, mas eu abandonei a academia, já não estou malhando mais, estou comendo de tudo. Mas eu falei, por que você parou? Não, porque o meu exame estava tudo ok já. Não há ninguém melhor para fazer a gente se exercitar do que um médico, irmãos. Ele falou, olha, eu fui no médico, e quando eu fui no médico, o meu colesterol estava alto, estava pré-diabético, o médico falou, você precisa se exercitar, você precisa controlar a tua alimentação, porque senão você vai ter que entrar no remédio. E ele começou, nunca andou de bicicleta na vida, começou a andar de bicicleta, começou a malhar. Ele falou, rapaz, pastor, é muito difícil, porque eu ia comer no restaurante, eu falei com a minha esposa, não vou mais não. E quando eu ia para o restaurante, todo mundo comendo, eu comprava hambúrguer, tirava o pão, comia só o bife, e eu não aguentava aquilo. Eu passei um bom tempo aquilo, estava malhando, estava forte, mas quando eu fui no médico, eu fiz o exame e deu certo, eu relaxei. E larguei tudo, já comecei a comer de tudo, já engordei, o six-pack já virou 12, e assim a gente vai, né? Então, e hoje não tem mais a vida saudável que tinha. Pessoas saudáveis têm vida saudável. Se nós quisermos crescer espiritualmente, irmãos, nós precisamos criar hábitos que nos aproximam do Senhor. Se Deus quer que você cresça, se dá vontade do Senhor que você venha ter mais intimidade com Ele amanhã do que você tem hoje.
Se é da vontade do Senhor que você venha viver o propósito dele na sua vida, eu preciso criar hábitos espirituais que nos aproximam do Senhor. Então hoje nós vamos ver 4 hábitos muito importantes que nós temos que ter como cristão para crescer em Cristo. Lembra? Conexão, comunhão e crescimento. Nós aprendemos a nos conectar com o Senhor, aprendemos a importância de ter comunhão com o próximo, mas Deus quer que você cresça, é da vontade do Senhor que você acredite no que Ele tem na sua vida e que você abrace tudo que Ele tem para você, para que o reino de Deus avance através da sua vida. Primeiro hábito que nós temos que formar na nossa vida para crescer espiritualmente é estar em um ambiente que te impulsiona a crescer, porque nós somos levados ou somos um reflexo do ambiente que nós vivemos. O ambiente em que você vive influencia a tua vida. Observe para você ver o ambiente que uma criança cresce. O ambiente que uma criança cresce influencia em toda a adolescência, juventude e a maturidade dela, porque o ambiente em que ela cresceu vai influenciar muito. Nós, como cristãos, como alguém que serve ao Senhor e tem esse desejo ardente de crescer, nós precisamos buscar estar em um lugar onde o Senhor está operando, onde as pessoas estão crescendo, porque o ambiente em que eu estou influencia o meu nível que eu quero ir com o Senhor. Olha o que o salmista diz, Salmo 84, verso 10, o salmista diz: melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Por que o salmista diz isso? Ele diz que não há nada melhor do que o momento em que você está hoje. Não é melhor você estar na casa do Senhor, onde o Senhor está te ensinando, onde você está crescendo, onde pessoas estão ajudando você a crescer, do que você está longe do Senhor. Não tem como eu crescer em Cristo, ou crescer como cristão, ou atingir a maturidade espiritual se envolvendo com coisas que não é do Senhor. É estando em um ambiente que, ao invés de me impulsionar para perto de Deus, está me levando para longe do Senhor. Então eu entendo que se eu quiser crescer, eu preciso fazer uma análise da minha vida e perguntar com quem que eu estou me envolvendo e aonde eu estou indo. Será que os lugares que eu estou frequentando estão me levando mais perto de Deus ou está me impulsionando para longe do Senhor? Não, não, não. Deus quer ver você perto dele. Então nós temos que buscar estar em um ambiente que nos impulsiona a crescer. Ou você que é pai não escolheu muito bem a escola que seu filho estuda. Porque nós aprendemos como pai, nós não podemos jogar os nossos filhos em qualquer escola. Porque antes de um pai ou uma mãe colocar um filho numa escola, ele vai analisar qual é o grade daquela escola, qual é o ensino que está dando naquela escola, quais são os princípios daquela escola, porque os nossos filhos são tão importantes para a gente, nós queremos ver ele crescer. Então eu vou fazer uma autoanálise, vou buscar o que acontece ao redor dessa escola, quem são os professores, quantas pessoas dessa escola foram para o college. Então nós sabemos que essa escola é uma escola boa e vou colocar o meu filho num ambiente que vai influenciar ele para crescer. Eu não vou jogar o meu filho em qualquer lugar. Isso não deve ser o nosso papel como pai. E como o nosso pai querido, o nosso pai amado, Deus não quer que você esteja em um ambiente que não te impulsiona a crescer. Deus quer que eu e você, que nós nos envolvemos em um ambiente, uma atmosfera, onde o Espírito Santo está agindo e está levando você a um nível maior de experiência com Ele. Então eu devo entender que eu preciso criar o hábito de me envolver com coisas que me aproximam do Senhor. Sabe, como que eu vou me envolver em um lugar, em um ambiente que me impulsiona? Uma planta para crescer, por exemplo, você não vai plantá-la em qualquer lugar. Você vai procurar um melhor terreno, onde aquela planta vai crescer, vai ter o nutriente, vai ter água para ela crescer e colher um fruto. Sabe, qual um ambiente bom para eu estar, para eu crescer? Aqui, igreja no domingo. Tem gente que falta mais culto no domingo do que festa quando ele é convidado. Quando você sai de casa e vem para a casa do Senhor, dizendo: pai, hoje eu vou crescer. Quando sai da tua casa e vem para o culto no domingo, você fala: hoje vai ser mais um dia que eu vou crescer em Cristo. Terça-feira, pequeno grupo. Pequeno grupo é um ambiente propício para você crescer. Você vem para o pequeno grupo, se reúne com os irmãos e olha, nosso pequeno grupo está lindo, irmãos. Como é lindo você ver o pequeno grupo funcionando. E hoje nós estamos ficando sem lugar para reunir. Os adolescentes reuniram na calçada outro dia. Se fizermos mais um grupo, vamos ter que arrumar um lugar para poder estar. E Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, no nosso meio. Mas ali no pequeno grupo, todo mundo em comunhão, todo mundo abrindo a Bíblia, todo mundo crescendo
esse é um ambiente para você estar, não somente no culto, não somente você está em um pequeno grupo, mas quando você se envolve no serviço do reino de Deus, você está crescendo no Senhor. Então eu preciso falar: Pai, abre os meus olhos, me faz enxergar aonde o Senhor quer que eu esteja, para que eu venha crescer e atingir a maturidade que o Senhor quer que eu esteja. Porque quem não cresce dá problema, irmãos. Essa é a realidade. Se você pegar numa igreja e olhar, geralmente quem não está crescendo está causando problema. E nós não fomos chamados para ser problema, para ser a solução. Por onde quer que a gente for, por onde quer que a gente entrar. Não somente eu devo criar o hábito de estar em um ambiente que me leva a crescer, mas eu preciso me alimentar da palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem que ser o nosso alimento. Nós ouvimos tantas palavras, tantas coisas que nos afastam do Senhor e demos muita pouca atenção para a palavra do Senhor. A palavra de Deus é o nutriente a qual nós precisamos para crescer saudável. E nós aprendemos que nós não podemos viver sem a palavra do Senhor. E todos nós temos acesso à palavra do Senhor em qualquer lugar que você for, em qualquer ambiente que você estiver, você pode abrir a palavra. Talvez você não tenha a palavra aí em papel, mas com certeza no telefone você tem. E se você quiser ler a palavra na hora do almoço, você vai tirar 5 minutinhos e vai fazer um devocional. Se você estiver esperando dentro do teu carro, parado no parking lot, você pode abrir o telefone e ler a palavra. Mas não. Nós gostamos de ouvir o que as pessoas dizem e acreditar no que estão dizendo por aí, mas não temos coragem de abrir a palavra para ver se é verdade. Que nós venhamos ser como os bereanos, que ao ouvir a palavra, eles abriam e iam checar se estava aquilo mesmo. O que te alimenta não é o que você ouve no YouTube, na rádio ou na música que toca no teu carro. O que te alimenta e te mantém de pé é a palavra do Senhor. Apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, olha que lindo que ele diz para a gente nessa manhã, apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que a palavra de Cristo habite plenamente ou ricamente em vocês. Ou seja, não se contente em ter só um pouquinho da palavra do Senhor. A palavra do Senhor não é uma caixinha de promessa que você abre de vez em quando para pedir Deus falar com você. E quando você abre a Bíblia e não é o verso que você quer, você muda e abre outro, achando que Deus vai falar com você em um verso diferente. Não. A palavra do Senhor são 66 livros inspirados por Deus para você. Aonde quer que você for, aonde quer que você estiver, quando você abrir a Bíblia, Deus irá falar com você. Nós oramos, nós falamos com Deus. É importante você orar, faz parte de um dos nossos hábitos, mas nós precisamos ler a palavra do Senhor. Olha o que ele diz, que a palavra habite plenamente em você e não com escassez. Não, que a palavra do Senhor habite na minha e na tua vida de uma forma especial, que ela venha transbordar. E uma vez que o teu coração está cheio da palavra, a tua boca vai transbordar da palavra do Senhor. Quando você está cheio da palavra, Deus vai usar você para abençoar outra pessoa, para aconselhar outra pessoa, para levantar outra pessoa, para ajudar alguém que não está bem. Quando o nosso coração está cheio, nós vamos transbordar, mas quando o coração nosso não está cheio da palavra de Deus, ele vai transbordar também de coisas que não são de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que enche o nosso coração. Eu preciso ler, eu preciso meditar e eu preciso aplicar. Lembra que eu falei que maturidade espiritual não é o quanto você sabe de Bíblia, é o quanto a Bíblia transforma você, porque tem muita gente que sabe de Bíblia, não aplica a Bíblia. Não é o quanto você sabe, é o quanto você aplica a Bíblia na sua vida. Então eu tenho que ler a palavra, eu preciso ler a palavra, eu preciso meditar na palavra do Senhor. Eu vou ler e vou meditar, Senhor, o que a palavra fala comigo? Fala comigo através da tua palavra. E a Bíblia é o único livro ao qual você lê e o autor está do teu lado, o Espírito Santo ajudando você a interpretar a palavra do Senhor. Então eu leio a palavra, eu medito na palavra e eu aplico a palavra no meu dia a dia. A minha vida não é baseada segundo princípios humanos, a minha vida é baseada segundo princípios da palavra do Senhor. Os pilares de sustentação da minha vida está firmado na palavra de Deus, o que Deus tem para mim e para você. Então, ler a palavra, meditar na palavra, deve ser um hábito que nós temos que ter. Pastor, não é fácil. Claro que não vai ser fácil. Se você falar, hoje eu vou ler a Bíblia, vou começar a ler Isaías, e vou ler Isaías todo hoje, não vai dar certo.
Se você não tem o costume, o hábito de ler a Bíblia, faça pouco a pouco. Pegue um dos evangelhos, pega Salmo, pega Provérbio. Provérbio vai chamar a tua atenção bastante. Tá? Mas pega um texto fácil para você começar a pegar gosto e começar a ler e meditar na palavra do Senhor. Pega o livro de João, aprenda um pouco sobre Jesus, sobre a obra redentora do nosso Salvador, para que você cresça no Senhor, mas pega um pouco mais. Crescimento espiritual, irmãos, vem quando nós alinhamos a nossa vida com a palavra do Senhor. Crescimento espiritual vem quando nós pegamos a nossa vida e olhamos a nossa vida à luz da palavra do Senhor e vemos crescer em direção a Cristo, que Deus tem para a gente. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos, irmão, João 8,31, Jesus disse aos seus discípulos: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão o quê? Meus discípulos. Em outras palavras, Jesus disse: Rodrigo, não tem como você dizer que você é meu discípulo se a minha palavra não estiver em você. Não tem como você dizer que você é meu discípulo se você não tem a minha palavra como base principal da sua vida, como regra de conduta na sua vida. Eu preciso sim ter a palavra do Senhor e guardar a palavra do Senhor. Nós precisamos ter o hábito de guardar a palavra do Senhor. Mas eu preciso não somente estar num ambiente propício, não somente ter a palavra, mas não tem como eu ter um relacionamento com Deus, ter uma conexão com Deus, se eu não falo com Deus. Outro hábito que nós temos que ter para nos ajudar a crescer é a oração. Nós precisamos orar, falar com Deus. Oração, irmãos, é um privilégio, mas é uma enorme falha na nossa vida. É um privilégio porque você pode falar com Deus aonde você estiver, em qualquer situação da sua vida. Clama a mim, responder-te-ei, diz o Senhor. Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A sua oração é poderosa. E nós temos o péssimo costume de achar que a oração do meu irmão é mais poderosa do que a minha, que Deus ouve mais ele do que me ouve. Não, Deus ouve a todos nós. A questão é o nível de intimidade que você tem com ele. Então nós aprendemos que eu devo ter a palavra e devo mergulhar na oração. Deus quer ouvir a nossa voz. Paulo diz: orem constantemente. Não ore agora, não ore somente depois, mas viva uma vida de oração. Você está andando na rua e você está orando. Está no mercado e está orando. Alguém disse para mim: pastor, quando eu vou entrar na loja para comprar roupa, antes de eu entrar na loja eu oro, eu falo: Senhor, vem comigo e me ajuda a achar a promoção. Senhor, entra aqui neste lugar, não me deixe comprar roupa que eu não tenho que comprar. Ou seja, é dependência, irmãos. A oração mostra dependência. É você dizer para Deus: Senhor, eu não quero fazer nada que não é da tua vontade, mas eu preciso que o Senhor se aproxime de mim e fale ao meu coração. Oração vai te aproximar de Deus. Oração é essencial para o nosso crescimento. Oração é um diálogo. Você não precisa querer medir as tuas palavras para falar com Deus. Sabe quando você ouve alguém falar e fala bonito, né? Oh Deus, Todo-Poderoso, Senhor, Criador do céu e da terra. Você fala: uau, eu não vou nem orar porque agora que essa pessoa orou. Não, para com isso. O que Deus quer é sinceridade, irmãos. O que Deus quer é que você entre na presença dEle e rasga o teu coração e fala: Senhor, olha só o que está acontecendo na minha vida. Não que a gente ora para contar para Deus o que está acontecendo, Ele já sabe. Eu oro para convidar Deus para a situação e falo: Pai, olha só como é que está o meu coração. Meu coração está destruído, está arrebentado, mas eu confio no Senhor. Ou então o Senhor te deu a vitória e você ora: Senhor, obrigado, meu Pai. Obrigado pela vitória, obrigado pela conquista, obrigado pela tua presença, obrigado por ter o Senhor comigo. Deus tem prazer em ouvir a nossa voz, como um pai tem prazer em ouvir a voz de um filho. Deus tem prazer em ouvir a nossa voz. Então nós temos que clamar ao Senhor. Oração vai te aproximar de Deus. Você ora um pouquinho hoje, você ora um pouquinho amanhã, e daqui a pouco, sem você perceber, você vai gastar tempos e tempos em oração com o Senhor. Mas os estudiosos dizem que nós não conseguimos desligar da nossa vida em menos de 15 minutos.
O que eles querem dizer? Eles querem dizer que a menos que você passe um tempo em oração com Deus, você não vai conseguir orar como deveria orar, porque a tua mente está pensando em 1001 coisa. E você não consegue se desligar. Mas quando você entra na presença do Senhor, seja no teu carro, na tua casa, no teu trabalho, onde quer que você for, você fala, eu quero falar com Deus. Senhor, eu não sei qual palavra que eu vou usar, eu não sei como que eu vou orar, mas eu vou começar a orar, Senhor. Eu vou começar a falar contigo. E começa a falar com Deus como você fala com um amigo, e o Senhor vai ouvir a tua voz. A sua oração vai se aproximar de Deus. Pastor, eu não sei orar porque eu não tenho muitas palavras. Você não tem porque você não ora ainda. E quanto mais você orar, mais palavras o Espírito Santo vai te dar. Quanto mais você falar com Deus, mais palavras virá no teu coração e você vai poder falar com o Senhor. Oração te aproxima de Deus, oração te fortalece. Oração é o que mantém você de pé. Tem dia que você está arrebentado, irmãos. Tem dia que você está destruído. Você não quer falar com ninguém, não quer ouvir ninguém, a situação está complicada, você está desencorajado, e nesse momento você para e ora ao Senhor, e no momento em que você ora, o Senhor te fortalece, o Senhor te renova, o Senhor te restaura. Oração vai fortalecer o seu relacionamento com Deus. Não tem como nós construirmos um relacionamento saudável sem diálogo. Se em um casamento não há diálogo, esse casamento está propício a ser destruído. Se em uma amizade não há diálogo, essa amizade está propícia a terminar. Se no nosso relacionamento com Deus não há oração, não há diálogo, vai ser muito difícil nós atingirmos um nível maior de experiência com Ele. O que Deus quer é que nós entendamos que nós não podemos passar os nossos dias sem falar com Ele. Deus tem prazer em ouvir a nossa voz. Deus tem prazer que nós contamos para Ele as nossas vitórias, as nossas alegrias. Mas Deus tem prazer em ouvir as tuas lutas. Deus tem prazer em te ajudar nos momentos mais difíceis da sua vida. Quando você dizer Deus, Ele vai dizer, eu estou aqui. Quando você dizer Senhor, Ele vai dizer, fala que eu estou te ouvindo. A tua oração, ela atinge, ela movimenta o mundo espiritual ao teu favor. A minha oração e a sua oração vai fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Vai trazer um crescimento espiritual para você. Experimenta isso. Comece a falar com o Senhor hoje. E você vai ver que se você fizer disso um hábito, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a um ano, você vai estar orando muito mais e vai estar muito mais forte do que você está hoje. Eu preciso estar em um ambiente que me impulsiona a crescer. Eu preciso estar cheio da palavra do Senhor. Eu preciso falar com Deus. Deus quer ouvir a minha voz. Mas eu preciso me envolver com as coisas do reino. Há um propósito de Deus na minha e na sua vida. Há um dom de Deus na minha e na sua vida. No momento em que você entrega a vida para Jesus, coloca Ele no centro do teu coração, o Senhor te dá um presente, é um dom, é uma habilidade para você fazer alguma coisa em prol do reino. O que isso quer dizer? Que Deus acredita que cada um de nós podemos fazer algo para o reino de Deus, para que o reino avance aqui em Deerfield, em Pompano, em Boca, na América, no Brasil e ao redor do mundo. Quando nós assumimos a nossa identidade e abraçamos o que Deus tem para a gente, nós iremos crescer.